Abrirem comigo as nossas Bíblias no livro de Provérbios, no capítulo de número 11, o versículo é o de número 30, que nós vamos tomar por base para a nossa reflexão nesta noite. Será um momento de reflexão e eu tenho certeza que o Espírito de Deus se encarregará em fazer a tua vontade. Provérbios, capítulo 11, versículo 30. Quantos encontraram, digam amém. Glória a Jesus. Diz o seguinte a palavra de Deus: o fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Vamos repetir mais uma vez esse versículo, agora todos juntos? O fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Mais uma vez, a última parte. E o que ganha almas, sábio é. Aleluia. Muito bem, os irmãos podem assentar, glorificando ao glorioso nome do Senhor Jesus Cristo. E nessa noite, queridos, eu quero falar um pouquinho aos irmãos acerca de ganhar almas, né? Sobre algumas características dos verdadeiros ganhadores de alma. O que significa ganhar almas? Então, nós vamos, como já foi dito aqui pelo pastor, nós estamos estudando na nossa escola bíblica dominical acerca da obra missionária. E a lição de hoje foi uma lição muito pertinente, né? Acerca do sustento do missionário, a responsabilidade da igreja pelo sustento do missionário. Porque a obra missionária, irmãos, poderia ser muito mais ampla. A igreja poderia estar crescendo numa velocidade muito maior, né? Mas sabemos que as contribuições que nós damos para a obra missionária é a menor contribuição da igreja. A menor contribuição é a contribuição para o departamento de missões. Embora saibamos que a missão é a obra prioritária da igreja, mas nós pregamos isso, falamos isso, mas não aplicamos isso em nossas vidas, né? Então, que nós possamos, como igreja, olhar um pouco mais para a obra missionária, olhar para os missionários, para aqueles que estão no campo, pela necessidade do campo. Mas vamos lá, vamos para a palavra daquilo que Deus tem colocado no nosso coração para compartilhar aos irmãos. Nós lemos aqui, irmãos, o provérbio, onde o sábio Salomão, ele nos diz que aquele que ganha almas, sábio é. O primeiro ponto que eu quero refletir aqui com os irmãos, sobre os ganhadores de alma, que o verdadeiro ganhador de alma, ele demonstra uma alta sabedoria. Porque para se ganhar alma, é necessário ser sábio. Existe uma grande diferença entre sabedoria e conhecimento. Existem pessoas que têm um profundo conhecimento, mas não têm sabedoria. Porque para ganhar almas é preciso ser sábio. O conhecimento é muito importante, mas a sabedoria ela é muito mais importante. Porque eu conheço pessoas que não sabem nem sequer escrever o nome, mas que já trouxeram muitas vidas para os pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque tem sabedoria, sabe ganhar almas. Então, o primeiro ponto que eu quero refletir com os irmãos é isso. Às vezes, nós não temos ganhado almas para Jesus, por falta de sabedoria nossa. Às vezes, nós temos até pregado muito. Hoje, irmãos, tem pregação toda hora. Tem pregação a todo momento. Se você ligar a TV, se você ligar o rádio, se você entrar na internet, você vai ver pregações a todo tempo. Por que não tem tantas conversões? Porque muitas das vezes falta sabedoria. E eu estava me lembrando uma certa feita de uma história que eu ouvi um pastor dizendo, foi um fato real, eu não me lembro agora o lugar, da cidade, e ali naquele lugar existia um fazendeiro muito rico, só que ele era muito idólatra. Então, ninguém tinha coragem, nenhum dos irmãos tinha coragem de entrar e chegar naquela fazenda para evangelizá-lo, né?
E quando alguém chegava na porteira e chamava lá, ele já perguntava, é crente? Se for crente, pode voltar para trás, porque eu não quero saber de crente aqui nas minhas terras, não. E o que acontece? Um pastor, então, ele chamou um grupo de irmãos, dizendo, olha, irmãos, vamos fazer uma visita para aquele senhor, vamos consagrar essa semana, e depois, no domingo, nós vamos lá fazer uma visita para aquele senhor. Falou, mas aquele homem não gosta de crente de jeito nenhum. Falou, mas vamos lá assim mesmo, né? A Bíblia diz que o evangelho tem que ser pregado a toda criatura. E os irmãos oraram, consagraram, e quando foi no domingo, foi o pastor, só que aquele grupo que ele tinha chamado para ir, não quiseram ir, apareceu 2 ou 3, mas eles foram assim mesmo. E chegando lá, quando chegou na porteira, o proprietário já falou, quem está vindo aí, é crente? Aí o pastor falou, somos servos do Senhor, viemos aqui fazer uma visita para o senhor. Ele falou, olha, é o seguinte, eu não gosto que crente venha aqui, porque eu tenho na minha casa, na minha sala, eu tenho uma imagem, que é a coisa mais preciosa para mim. E se alguém fala mal dessa imagem, a gente já vai ter problema. E sabemos que os crentes não gostam de imagem. E o pastor já foi logo dizendo, não precisa preocupar não, nós não viemos aqui para falar das suas imagens, não. E eles chegaram, a hora que entraram na casa do Senhor, ali na sala, tinha uma imagem mais ou menos do tamanho desse pedestal aqui, de um Santo Antônio. Mas o santo era de ouro. E aquele homem disse, essa aqui é a coisa mais preciosa que eu tenho na minha vida. E o pastor falou, olha, realmente esse santo do Senhor é um santo muito precioso. Isso daí tem valor mesmo. E esse santo é valioso mesmo, nós não podemos negar de jeito nenhum. Ele falou, o senhor é o primeiro que chega falando que o meu santo tem valor, porque os outros que já vieram aqui falaram que não vale nada. Ele falou, não, você está enganado, esse santo do senhor vale muito. Mas, aí ele falou, então tá bom, então nós podemos conversar um pouquinho. Só que o pastor disse, olha, só que eu não vim aqui para falar do santo hoje, né? Eu vim aqui para falar de outra pessoa. Eu vim aqui para falar um pouquinho com o senhor acerca de Jesus. O senhor conhece a história de Jesus? Aí ele começa a falar um pouco da história do Senhor Jesus Cristo, só que ele não foi até no final, né? Ele disse, olha, eu sei que o senhor tem muitas coisas a fazer, e nós precisamos voltar para trás. A gente pode voltar aqui a semana que vem para falar mais um pouquinho de Jesus? Ele falou, não, tudo bem, pode voltar, que vocês não falaram nada do meu santo, né? Então está tranquilo. No outro domingo eles retornaram ali novamente, falaram mais um pouquinho da obra salvadora de Jesus Cristo. Até que chegou o momento, irmãos, e ali o que eu estou falando acerca da sabedoria. Chegou o momento que aquele homem disse, olha, pastor, até agora, vocês já vieram aqui vários dias, você já falou tudo, falou bastante de Jesus, mas, senhor, até agora o senhor não falou nada do meu Santo Antônio. Só que eu vou dizer uma coisa para o senhor, eu já não preciso mais desse Santo Antônio, porque agora eu já conheço o Salvador Jesus Cristo. Agora eu já sei quem pode mudar a minha vida e salvar a minha alma. Oh, aleluia! E se o senhor quiser, o senhor pode levar esse Santo Antônio para o senhor. Aleluia! E o que o pastor fez, irmão? Levou o santo, derreteu, vendeu e fez uma grande igreja para glorificar o nome do Senhor Jesus. Quem ganha almas, sábio é. É necessário sabedoria. Tem gente que às vezes vai pregar e já chega dizendo, olha, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Irmãos, a Bíblia não manda pregar dessa maneira, não. A Bíblia diz que Jesus Cristo ele veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele não veio para condenar, porque o homem em si, ele já está condenado. Todo mundo sabe que sem Cristo, ele já está indo para o inferno, ele está esperando uma mensagem de salvação, uma mensagem de libertação, é nós apresentarmos um Salvador para as pessoas, aleluia. Então que nós possamos entender que para nós ganharmos almas, nós precisamos ser sábios, e deixarmos de apresentar igreja,
deixarmos de apresentar placas, deixarmos de apresentar denominações e apresentar aquele que verdadeiramente pode salvar, aquele que verdadeiramente pode transformar o mais miserável pecador. Quando nós começarmos a falar verdadeiramente de Jesus, as coisas vão mudar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E a segunda característica, queridos, de um verdadeiro ganhador de almas, é que eles tentam ganhar os membros da família para Cristo. Nós sabemos que o campo, a Bíblia diz que o campo é grande, mas são poucos os ceifeiros. Os ceifeiros são poucos, mas o campo é grande. E a Bíblia diz que o campo é o mundo inteiro. Mas onde começa o nosso mundo? Dentro da nossa casa. O mundo começa dentro da nossa casa. O campo missionário começa dentro da nossa casa. E nós vemos aqui na Bíblia Sagrada, no Evangelho de São João, capítulo 1, a partir do versículo 41, que a primeira coisa que André fez após encontrar-se com o Senhor Jesus foi achar o seu irmão Simão e dizer-lhe: achamos o Mestre. Achamos aquele que é chamado o Cristo. A Bíblia diz, irmãos, que André, ele era discípulo de João. E João, uma certa feita, estava ali ministrando e de repente Jesus passa. Aí João disse: olha, esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz que André e o outro discípulo que estava com João, deixaram João, falou: esse aquele lá é o que tira o pecado do mundo, nós temos que seguir ele. E foram até Jesus, né? E disseram: mestre, onde que você mora? E Jesus disse: olha, vem e vê. E eles seguiram a Jesus e foram até a casa de Jesus. E chegando ali, eles começam a conversar com Jesus. E eles entenderam que realmente Jesus, ele era o Filho de Deus. E a primeira coisa que André faz é correr para o seu irmão Pedro. E disse: Simão, nós encontramos o Mestre. Nós encontramos aquele que é o Cristo. Aleluia. E conduziu Pedro até a Jesus. Então, meus amados, é muito importante a gente entender isso aqui. Que nós, como salvos, nós precisamos preocupar com a salvação da nossa família. Ah, pastor, mas eu já estou cansado de pregar para os meus filhos, estou cansado de pregar para os meus irmãos, estou cansado de pregar para os meus tios, para as minhas tias. A Bíblia diz que nós precisamos de pregar a tempo, e o que mais? A fora de tempo. Mas será que é em todo momento? Toda hora? Glória a Deus, né? Existe uma diferença entre tempo e momento. A pregação deve ser feita a tempo e fora de tempo, ou seja, no inverno, no verão, na primavera, no outono. Mas o momento adequado faz a diferença. Porque não é a qualquer momento que você deve pregar o Evangelho. Tem muitas pessoas que às vezes não ganham parente para Jesus porque ele quer pregar na hora errada. Ele quer pregar no momento errado. Ele quer forçar a pessoa, aliás, quer enfiar Jesus goela abaixo da pessoa. Isso nunca vai acontecer, irmãos. Principalmente dentro da nossa casa. Você precisa pregar o Evangelho sem palavras. Você precisa pregar o Evangelho com a sua vida, com o seu testemunho. Você precisa dizer que existe um Salvador que mudou a tua vida, que mudou a sua história, mas as pessoas precisam ver Jesus em você. Oh, rabaxerepacandalamanaya. Aleluia. As pessoas precisam ver mudança em nós. Aleluia. Então, irmãos, o campo missionário começa dentro da nossa casa. Começa dentro da nossa família. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fui a primeira pessoa da minha família a aceitar Jesus como Salvador. Eu vim de uma família bastante católica, uma parte era católica e a outra espírita, né? Eu tenho muitos tios e tias que eram
pai de santo, mãe de santa, né? E assim por diante. E eu fui o primeiro, né, que Jesus teve misericórdia e me chamou para o Evangelho. E para mim permanecer no Evangelho, irmãos, na verdade, eu tive que sair da minha casa. Eu morava em Passos, tive que sair de Passos para aceitar Jesus lá em Capitinga. Minha família já havia desistido de mim, né? Já havia desistido, como eu contei um pouquinho aqui para os irmãos. Eu era viciado em bebida, né? Estava totalmente debilitado. Ninguém mais queria saber de mim. A minha própria mãe me deu uma passagem, um dinheiro da passagem só de ida. Né? Ela falou, olha, eu estou te dando esse dinheiro aqui, você vai lá para a casa dos seus tios, suas tias lá em Capitinga, lá. Às vezes você fica lá por eles, lá dá uns tempos para nós. E eu vim para cá, para Capitinga, né? Fui procurar uma tia minha, só que chegando lá, ela disse, olha, aqui não tem como você ficar não, porque eu já tenho um tio seu aqui que bebe demais, já tem uns outros aqui que bebem também, e você vai vir para cá, vai dar mais, aumentar o meu problema. E eu fiquei, na verdade, meio perdido ali, né? E eu lembro que eu lá ia descendo numa rua da cidade ali com a minha mala, né? A minha mala que eu tinha levado, irmãos, era um saquinho de papel com um short e uma bermuda. Aliás, uma bermuda e uma camiseta dentro desse saco. Era a minha mala de roupa, né? E eu lá ia descendo lá para visitar, ia na casa de uma outra tia, que a primeira já tinha me dispensado. Eu encontrei um rapaz, né, na rua, que era meu colega já há alguns tempos atrás, e ele falou, o que você está fazendo por aqui? Tá, eu fui contar a história para ele. Ele falou, não, vamos lá para casa, você pode ficar lá em casa. Eu falei, mas você está diferente. Ele falou, não, só que tem um detalhe, você pode ir lá para casa, só que agora eu sou crente. Né, esse meu amigo, o irmão Pedro, né, ele disse, agora eu sou crente, se você quiser ir lá para casa, você até pode ir, mas agora é diferente. Eu falei, mas eu não tenho para onde ir mesmo, né? Eu vou lá para a casa desse rapaz. E eu fui para lá, irmãos, fui lá para a casa dele. Quando foi à noite, ele falou, olha, agora você vai ter que ir para a igreja comigo. Aí que está o problema, né? E eu falei, Jesus amado, e agora? Se eu for lá, eu já tinha visto na televisão, né, aquelas pessoas ficar endemoniadas, cair para o chão e tal. Eu falei, eu já devo ter uns 500 demônios comigo ou mais. Eu chegar lá, já vou chegar rolando. Já vou chegar rolando ali. Mas ele disse, não, vamos conosco. E eu fui, irmão. Nessa época, era jovem, mas a minha aparência já estava bem mais acabada do que hoje. Barbudo, usava uma barba até aqui, né? Porque não é porque eu gostava da barba. O problema é que eu não conseguia fazer a barba. Eu tremia demais. A hora que eu ia fazer a barba, eu cortava o rosto, tudo. Aí não tinha jeito. Aí ele me chamou e eu fui com medo. Eu lembro que era um culto de jovens. Sentei lá no fundo da igreja, um salãozinho pequeno. O pastor Divar, que era o pastor lá da igreja. E naquele dia eu sentei lá e com medo, falei, ai, que hora que o negócio vai pegar, né? Mas o pastor pregou ali, foi uma alegria, senti uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida. E no final, eles fizeram um apelo ali se eu queria aceitar Jesus, né? E eu, naquele momento, irmãos, eu entreguei realmente a minha vida para o Senhor Jesus. Eu falei, Senhor, se o Senhor realmente mudar a minha vida, se o Senhor tiver condição de mudar a minha situação, eu vou servir o Senhor pelo resto da minha vida. Eu fiz esse propósito dentro do meu coração, irmãos. E a partir daquele momento, eu já voltei para casa bastante aliviado. Dessa vez eu não caí, não, né? Mas o inimigo começou a trabalhar de várias formas na minha vida, mas graças a Deus o Senhor nos deu graça. Nós vencemos muitos obstáculos, foram muitas barreiras, muitos obstáculos, mas o Senhor nos deu vitória. E o que acontece? Quando eu voltei em Passos, né? Aí os irmãos, já passados alguns tempos, os meus parentes, meus irmãos, aquelas pessoas que eram meus amigos, falaram, mas você está diferente e tal, né? Mas a primeira pessoa que começou a ser mudada foi a minha própria mãe, né? Minha mãe que me mandou eu ir embora, só que ela fez algo muito bom, que eu glorifico a Deus pela vida dela. E quando ela me mandou embora, ela me deu uma Bíblia. Ela me deu, só que era uma tradução do Novo Mundo. Era uma tradução do Novo Mundo, mas ela me deu, que era o que ela tinha.
e eu pegava aquela Bíblia e lia ela todo dia. O dia que eu aceitei a Jesus, na verdade, como Salvador, eu já tinha lido a tradução do Novo Mundo de capa a capa. Então, quando eu voltei em casa, os amigos já perceberam a diferença, e depois eu já ganhei, irmãos, meus primos, vários deles eu ganhei para Jesus, hoje estão na igreja, são obreiros na casa do Senhor, louvado seja o nome de Jesus. Meus sobrinhos, irmãos, irmãs, vários deles já estão também na igreja. Então, irmãos, é falar de Jesus Cristo, mas principalmente, deixa Jesus mudar a tua vida, deixa Deus mudar a tua história. Você prega sem palavras, com apenas o seu testemunho, você vai mudar a vida de várias pessoas. Então, o verdadeiro ganhador de alma, ele demonstra sabedoria, tenta ganhar os membros da tua família. Quando eu estou dizendo tenta ganhar, irmãos, porque você não vai ganhar todos. A vontade é que a gente ganhasse todos, Mas, como já foi dito aqui, a salvação ela é individual. Individual. A nossa obrigação é falar de Jesus, é mostrar o caminho, testificar do amor de Deus, porque a Bíblia diz que cada um vai dar conta de si diante de Deus. Quantos podem dar glória ao nome do Senhor nessa noite? Oh, aleluia! Segundo ponto, terceiro ponto. Recomendam Cristo aos amigos. Aleluia. O crente, irmão, quando ele se converte verdadeiramente, ele não é egoísta. Ele não quer Jesus só para ele. Ele quer compartilhar com seus amigos. Hoje tem muitos cristãos que dizem crentes, que você às vezes trabalha 1 ano, 2 anos com ele, não sabe que aquela pessoa é crente. Não sabe que aquela pessoa é servo de Deus. Você nunca vê ele cantar um hino no trabalho. Você nunca vê ele falar um glória a Deus. Mas a Bíblia fala aqui, em São João capítulo 1, versículo 45 a seguir, que fala de Filipe, irmãos. Filipe, após ele ter um encontro com o Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele encontrou com Natanael, um amigo seu. Ele disse, olha, nós encontramos o Cristo, encontramos o Messias. E Natanael falou, olha, da onde que é esse Messias? Falou, esse Messias, ele é de Nazaré. E agora Natanael falou, mas você acha que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Você acha que de lá de Nazaré vai vir alguma coisa boa? A fama daquele lugar lá, você acha que o Cristo vai vir de Nazaré? Aí ele falou, então vem ver. Aí levou ele até Jesus. Quando Natanael se aproxima, irmãos, Filipe se aproxima com Natanael de Jesus. Jesus diz, eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, em quem não há engano. Jesus conhece o nosso coração, aleluia, glória a Deus. E Natanael falou, como é que você me conhece? Ele falou, olha, eu te vi. Jesus falou, olha, eu te vi quando você estava lá debaixo da figueira. Antes de Filipe te encontrar, eu já te vi debaixo da figueira. E naquele momento, a Bíblia diz que Natanael prostra aos pés de Jesus e diz, Senhor meu e Deus meu. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. E agora Jesus falou, só porque eu te disse que eu te vi debaixo da figueira, você agora crê? E às vezes quando a gente lê o texto, irmãos, a gente não entende. Falou, mas será que negócio é esse de figueira? E alguns historiadores dizem, irmãos, que na tradição, Jesus e Natanael, eles eram mais ou menos da mesma idade. E naquela época, quando Jesus nasceu, os irmãos lembram que foi dado um edito para que todas as crianças de 2 anos para baixo fossem mortas. Herodes mandou com que todas as crianças de 2 anos para baixo fossem mortas para que eles pudessem matar Jesus. E o que aconteceu, irmãos? A mãe de Natanael, com medo de perder o teu filho, quando os soldados romanos vieram para matar todas as crianças, ela pega aquele menino e corre. E existia uma figueira perto da casa onde eles moravam. Aquela figueira, os irmãos sabem que a figueira tem raízes grandes. Ela enfiou o menino no meio das raízes da figueira e tampou de folha.
E os soldados agora vieram matando as crianças todas, chegaram e procuraram e não achou o menino, e passou. E agora, quando crescido, a mãe dele conta para Natanael o que havia acontecido com ele quando ele era ainda criança. Aí Jesus agora diz para ele, olha, eu te vi, viu? Antes que Filipe te chamasse para vir ter comigo, eu te vi quando você estava lá debaixo da figueira, quando você ainda era um bebezinho, quando você era uma criança, eu já te vi. Jesus, ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele te conhece desde o ventre da tua mãe, aleluia. Por isso que Jesus pode salvar, irmãos, o mais miserável pecador, aleluia. Não devemos deixar de recomendar Jesus para os nossos amigos. E glória a Deus, eu estou me lembrando aqui de mais, hoje vai ser mais testemunho mesmo, né? Mais história, né? Que a missões é assim mesmo. Estou me lembrando aqui de um fato, irmãos, que aconteceu comigo, ali no ano de 97, aproximadamente, acho que foi 97, eu trabalhava ali em Franca, no Amazonas, e a gente trabalhava ali um departamento de refino de borracha, para fazer sola de sapato, né? Então, eu trabalhava numa máquina ali, e tinha um menino, um rapaz, que trabalhava em outra máquina do meu lado. E esse moço era muito crítico, zombador, né? Então, ele me chamava de irmão. A hora que ele me via, irmão daqui, irmão dali, só que era naquele sentido de pejorativo, né? Chamava de irmão, ó, aleluia ali, ó, glória a Deus, irmão, tal. Mas eu levava tudo na brincadeira também, né, e tal. E quando foi um dia, irmão, nós ficamos para fazer um serão, o encarregado lá pediu para que a gente ficasse até mais tarde, trabalhando, e nós ficamos fazendo o serão, já eram aproximadamente umas 10 horas da noite, nós estávamos trabalhando, e de repente deu um blackout ali na Cidade Franca, apagou tudo. E lá dentro da fábrica, lá apagou tudo, virou aquele breu, aquela escuridão. E eles recomendavam, né, que quando acabasse a energia, a gente afastar da máquina, né, cada um procurava um cantinho, sentava e ficava quieto. Porque às vezes podia voltar a energia de uma vez, e se você estivesse perto, podia ferir, podia machucar. E eu peguei, me afastei da máquina e sentei no cantinho lá e fiquei esperando aquela escuridão, só a lâmpada de emergência bem fraca. E de repente esse rapaz chega e falou, irmão, posso sentar aqui perto de você? Eu falei, pode aí. E eu senti que ele estava tremendo até a voz. Eu falei, o que foi que aconteceu? O nome dele era Romeu. O que aconteceu, Romeu? Ele disse, olha, irmão, eu estou morrendo de medo. Eu tenho medo de escuro, irmão. E eles falam que esse lugar aqui é assombrado, que o dono aqui da propriedade aqui, ele aparece aqui de noite. E eu estou com medo desse homem aparecer aqui. Aí ele sentou perto de mim ali e tal. E eu peguei e comecei a falar para ele, não precisa ter medo não. Porque a Bíblia fala que aquele que morreu não volta mais. Aí eu fui levar ele lá em São Lucas, capítulo 16, comecei a falar para ele sobre a passagem ali do rico e de Lázaro e tal. E nós ficamos ali, irmão, 2 horas. E ele tremendo, e eu Jesus nele. E eu Bíblia nele. Falamos bastante. Aí a lâmpada voltou. E já estava terminando o nosso turno mesmo, nós já saímos, fomos embora. No outro dia, voltamos para trabalhar. E quando eu voltei, já percebi que o tratamento dele comigo já foi diferente, né? Ele já começou já a me tratar diferente, e já começou a perguntar qual igreja que eu frequentava. E naquela época eu congregava lá na Jardim Santa Helena, né? E ele morava lá na estação. E eu disse para ele, olha, eu moro lá no Santa Helena, congrego lá, mas perto da sua casa, lá tem uma igreja da Assembleia de Deus, vai lá, né? E o que aconteceu, irmãos? Ele começou a frequentar a igreja. E eu, nesse meio tempo, eu vim embora para Capitinga. De Capitinga, eu fui chamado para a obra missionária, né? E saímos para o campo missionário. E eu lembro que eu estava pastoreando a igreja, já havia passado já uns 8 anos, mais ou menos. Eu estava pastoreando a igreja lá em São José da Barra. E eu estava vindo para Passo, para uma reunião de ministério, e eu estava ali na rodoviária. Tinha acabado de chegar na rodoviária, eu vi um moço sentado. Quando ele me viu, ele levantou e veio me correndo, né? Ao meu encontro, Pai do Senhor, irmão. Só que eu
não lembrava quem que era ele. Eu falei, paz do Senhor, você está bem? Tal. Mas vem cá, quem que é você? Não estou te conhecendo. Eu falei, irmão, você não lembra de mim não, lá da fábrica, tal? Eu sou o Romeu. Aí eu falei, misericórdia. Eu falei, eu sou o Romeu, eu estou indo lá em Alpinópolis, né? Vou visitar uns parentes meus lá, estou indo para Alpinópolis, mas eu sou crente, louvado seja o nome do Senhor, estou servindo a Deus, né, lá na igreja, e louvo a Deus pela tua vida, por aqueles momentos que nós passamos no escuro lá, que aquela palavra mudou a minha vida, mudou a minha história. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Então, irmãos, é isso. A obra missionária é isso. Às vezes, quando você fala de fazer missões, a gente já pensa logo no outro lado do mundo. Existe, sim, a chamada específica para a obra missionária transcultural. Mas não são todos os que são chamados. Aqueles que têm um chamado para missões transculturais, a igreja precisa investir, precisa reconhecer, valorizar o chamado dessa pessoa. Mas o chamado de Jesus Cristo é para nós pregarmos o evangelho aonde? Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Jerusalém começa aqui, Jerusalém é Cássia, Jerusalém é na minha casa, Jerusalém é Delfinópolis, Jerusalém é Capitinga, louvado seja o nome do Senhor. Então nós devemos pregar o evangelho, falar de Jesus Cristo, e muitas pessoas, irmãos, serão mudadas, serão transformadas. Sabe por quê? Porque o que muda a vida das pessoas não é a minha pregação, é a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quando eu prego a palavra de Deus, irmãos, eu posso dormir tranquilo, porque eu tenho certeza que essa palavra vai produzir fruto, porque Deus diz, eu velo pela minha palavra, para que ela não volte vazia. Mas quando eu começo a pregar de mim mesmo, quando eu começo a pregar aquilo que eu quero, quando eu começo a pregar dogmas humanos, aí Deus não se responsabiliza. Mas quando eu prego a palavra de Deus, as coisas começam a mudar. Então, o verdadeiro ganhador de almas, ele demonstra sabedoria, tentam ganhar os membros da família, recomenda Cristo aos amigos e são treinados por Cristo. Oh, glória a Deus, aleluia. Veja o que diz São Mateus, capítulo 4, versículo 19, quando Pedro, e André se encontram com Jesus. A Bíblia diz que Simão e André estavam pescando, lançando as redes, ali na beira do mar da Galileia. E Jesus agora se aproxima e diz, vinde após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. Oh, aleluia. Vinde após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. Quero chamar a atenção dos irmãos nesse ponto aqui, irmãos. Porque às vezes as pessoas dizem, mas fulano de tal, ele é um grande pregador, ele ganhou milhares de almas para Jesus, mas porque ele era um grande pregador. Irmãos, Jesus está dizendo, olha, vem após mim, que ele, Jesus Cristo, é que faz de nós pescadores de homens. Não tem como eu ser um grande pescador de almas se eu não tiver um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus Cristo. Não adianta eu fazer N cursos teológicos, embora é muito importante a gente conhecer, irmãos, a teologia, fazer teologia, estudar, para a gente pregar a palavra com conhecimento. É importante isso, mas se não tiver o treinamento concedido pelo próprio Cristo, não adianta nada. Jesus diz, olha, eu vou fazer de você, Pedro, um ganhador de alma. Eu vou fazer de você, André, um ganhador de alma. Mas isso aconteceu da noite para o dia, irmãos. Foram 3 anos e meio. 3 anos e meio foi um curso intensivo que Jesus deu para Pedro e André. Porque a Bíblia diz que Pedro ele era um caboclo meio afoito, meio violento, meio bravo, Mas Jesus falou, vou te ensinar a ganhar alma, porque com violência ninguém ganha alma. Com espada, eu lembro uma certa vez de um pastor, ele pregava dizendo o seguinte, olha,
A minha pregação é dura, porque Deus me deu foi espada, não foi bainha. Eu falei, mas isso aí não está correto não. Porque quando Pedro arrancou a espada, irmãos, para tentar defender Jesus, Jesus falou, bota a sua espada na bainha. Porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Aleluia. Não se prega evangelho, irmão, dando espadada. Não se prega o evangelho cortando cabeças. Não se prega o evangelho ferindo vidas. Ser treinado por Cristo. Jesus treinou, irmãos, aquele homem treinou Pedro durante 3 anos e meio. Mas o que é que aconteceu? Após Jesus ir para o Pai, Jesus fala, olha, eu vou para o Pai, mas vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E quando vocês forem revestidos de poder, aí sim, aí vocês vão sair e vão pregar o Evangelho. E o que aconteceu, irmãos? A primeira pregação de Pedro, no dia do Pentecoste. A Bíblia diz agora que no dia do Pentecoste, Pedro, cheio do Espírito Santo, se levanta agora, oh, glória ao nome do Senhor, e começa a dizer, varões Galileu, isso que vocês estão vendo aqui é promessa de Deus, através do profeta Joel, e ele começa a explanar a palavra do Senhor, e a Bíblia diz que naquele dia, pela primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas aceitam Jesus como Salvador. Oh, glória a Deus. Então, quando a pessoa é treinada pelo próprio Jesus Cristo, a sua mensagem tem resultado, tem resposta, aleluia. Mas ser treinado por Jesus leva horas de joelho, leva horas de lágrima, de pranto. Às vezes Jesus te leva para o deserto, aleluia. Muitas pessoas querem pregar, querem falar, querem estar na mídia, mas não querem ser treinados por Jesus. A hora que começa a passar uma provinha, ai, Deus não está me vendo, Deus me abandonou, o Senhor já não, né, saiu da minha vida, não sei o que lá mais. Né? Nós sabemos que o deserto, irmãos, é a escola de Deus. Os discípulos passaram por muitos perrengues. A Bíblia diz que Jesus lá ia caminhando, e chegou um para Jesus e falou, Jesus, eu vou te seguir. Aonde que o senhor for, eu vou te seguir. Aí Jesus falou, você não sabe o que você está falando. As aves do céu têm os seus ninhos. As raposas têm os seus covis. Mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. O que aquele moço fez? Seguiu Jesus? Seguiu nada, ó. Vazou fora, falou, vou acompanhar esse camarada não, né? Mas Pedro e os demais o acompanharam durante esses 3 anos e meio, mesmo sem ter aonde reclinar a cabeça, passaram a noite em vigílias, orando e gemendo e clamando pelas almas, mas no final eles viram o resultado. Então é isso, irmãos, os verdadeiros missionários, eles são treinados pelo Senhor Jesus Cristo. Quantos podem dar um glória ao nome de Jesus nessa noite? Quantos podem exaltar o nome de Jesus? Quantos ainda querem ser missionário, ganhador de almas? Deixa eu ver se tem alguém aqui. Oh, glória, aleluia. Isso é maravilhoso, irmãos. Treinado por Cristo. E para nós fecharmos aqui nessa noite, os verdadeiros ganhadores de alma sacrificam direitos e privilégios pessoais. A Bíblia fala, irmão, de apóstolo Paulo. Paulo, ele foi o maior de todos os missionários depois de Jesus Cristo. O maior plantador de igrejas. Mas eu quero ler aqui um trecho da palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 19. Veja o que o apóstolo Paulo fala, irmãos, acerca da obra missionária. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. Eu fiz-me como judeus para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para com os fracos, para ganhar
os fracos. Eu fiz de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar a alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho e para ser também participante dele. Oh, alabacandarabachai, aleluia. Paulo dizendo, olha, eu fiz de tudo. Eu fiz de tudo que eu podia fazer. E por todos os meios, para poder salvar alguns. Aleluia, glória a Deus. Ele abriu mão, irmão, de tudo. Abriu mão de todos os privilégios. Nós vimos hoje pela manhã sobre a igreja coríntia. Ele ficou 1 ano e 6 meses plantando a igreja de Corinto ali, anunciando o evangelho, sem receber um tostão, sem receber um centavo. Acho que ele não passou aperto. Passou, teve momentos ali em Corinto que ele passou aperto, passou dificuldade, mas as igrejas de Filipe, principalmente, socorreu o apóstolo Paulo. Mas ele disse, olha, eu abri mão de tudo. Eu fiz de tudo por todos os meios para poder salvar alguns. Então é isso que nós precisamos fazer também, irmãos. Tentar de todas as maneiras possíveis, para que nós possamos salvar alguns. Como eu disse, nem todos serão salvos, mas pelo menos alguns, né? E eu acho que o que eu achei mais interessante aqui é ele dizer, olha, eu faço isso, não é por minha causa. Eu faço isso por causa do Evangelho, por causa do Evangelho. Ele se sacrificava por causa do Evangelho. Hoje é o contrário. As pessoas querem tirar proveito em cima do Evangelho. Muitas pessoas querem arrumar a vida em cima do Evangelho, mas não estão nem aí se as almas estão indo para o inferno, se estão indo para a perdição. Mas o verdadeiro ganhador de alma, irmãos, ele faz de todos os meios para poder salvar alguns. E para fechar nessa noite, o verdadeiro ganhador de alma, ele salva as almas da morte. Veja o que diz a palavra, Tiago 5:20. Sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro, do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Aleluia. Ganhar almas é salvar vidas da morte. É salvar da morte. Isso aqui, a gente, irmãos, precisa, como crente, a gente precisa ter isso aqui muito claro na nossa mente, quando nós estamos evangelizando. Porque quando nós estamos evangelizando, nós estamos tirando pessoas da morte, da fileira da morte. Que morte é essa? A Bíblia diz que existe 3 tipos de morte. Existe a morte física, que é a morte do corpo. Existe a morte espiritual, que é a pessoa, irmãos, alienada de Cristo, alienada do Evangelho. E existe a morte eterna. A morte eterna, irmãos, aí não tem mais jeito. A Bíblia chama de segunda morte, quando as pessoas serão lançadas dentro do lago de fogo, junto com Satanás e teus anjos, em corpo, alma e espírito. Então isso chama a segunda morte. E dessa segunda morte não tem retorno, não tem volta. E a única pessoa capaz de livrar as pessoas dessa morte eterna são os cristãos, são os crentes, através da mensagem do Evangelho. A Bíblia diz, aquele que crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Quem não crê não vai ser condenado. Tem gente que fala, aquele que não crê será condenado. Mas se vocês olharem o texto, a Bíblia diz que aquele que não crê já está condenado. Por isso que nós precisamos apresentar Jesus às pessoas para livrá-los da morte, para livrá-los da condenação eterna. Judas também diz, livrai os que estão sentenciados à morte. Então, meus amados, eu quero parar por aqui. Quero mais uma vez agradecer a atenção dos irmãos e que nós possamos, pastor Elias, conscientizar-nos do trabalho da igreja, da importância do trabalho da igreja, irmãos, porque o trabalho da igreja, nós trabalhamos com coisas eternas. Hoje muitas igrejas estão preocupadas com coisas materiais, estão preocupadas com governos terrenos, mas estão esquecendo que o reino de Deus não é
carne e nem sangue. O reino de Deus, irmãos, é um reino espiritual. O que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? Então fazer missões é tirar almas da carreira, da fileira do inferno e conduzi-los para o reino de Deus. E eu quero agradecer a minha oportunidade em nome